Ivo, eu sou o CEO da Conversion e este é o nosso primeiro webinar a respeito do SEO clássico versus o SEO moderno. E a gente vai fazer uma breve análise sobre o que está mudando com o Google Panda do ano passado e o Google Penguin, que são updates do Google. Bem, antes de tudo, quais são os objetivos deste webinar? A primeira coisa que a gente vai ter, um princípio que a gente vai sempre seguir, é procurar refletir sobre o SEO, não ficar repetindo técnicas, porque mudando o contexto em que uma técnica funciona, ela pode deixar de funcionar. Na medida em que a gente souber como o algoritmo do Google funciona, bem, aí a gente vai ser capaz de desenvolver estratégias específicas para cada um dos contextos. Por isso, a gente vai revisar um pouco alguns conceitos básicos de SEO, até para que vocês entendam o que está mudando, por que a gente pode de fato falar em um moderno SEO. Então a gente vai identificar problemas do SEO clássico, né, que a gente está chamando, e aí vamos observar, vamos analisar o que está mudando com o moderno SEO. Bem, antes de tudo, quais são os fundamentos do SEO? Qual é esse princípio que a gente pode chamar, que vai se repetir, que é um padrão de onde provém toda a lógica que há por detrás do algoritmo do Google? O que o Google procura no seu site? Antes de tudo, algo que eu acho importante falar é que você tem que agir como um parceiro do Google. Para desenvolver uma estratégia de SEO, você antes de tudo deve se perguntar: o meu site é bom? O meu site é a página mais relevante para aquela posição, para aquela palavra-chave? Na medida em que você puder responder sim, bem, então você pode fazer SEO. Se você responder não, se você estiver procurando uma posição simplesmente para ficar bem posicionado, todas as técnicas juntas de SEO não vão resolver teu problema, e o Google pode acabar punindo o seu site, provavelmente vai punir o seu site, como aliás ele tem feito após a publicação desses updates. Bem, a gente pode dividir o SEO em duas partes: o SEO on-page e o SEO off-page. O que é o SEO on-page? É tudo que está dentro do seu site. Então o Google vai analisar o conteúdo, o texto que está escrito, como esse texto está escrito, a disposição do conteúdo dentro do layout da página. Uma tag super importante é o title, que aparece ali em cima da janela do browser, o título da página propriamente dito, e o conteúdo da página. No nível do site, a gente vai procurar trabalhar bastante a arquitetura da informação, como é que o seu site está organizado, como que o seu próprio site dá relevância a cada uma das suas páginas. Além disso, é importante que o uso das tags HTML sejam feitas de modo correto, preferencialmente seguindo o padrão W3C. Você não precisa ser um paranoico de validar código, mas você precisa utilizar a semântica do HTML. E depois disso a gente tem os fatores off-page, que é basicamente o relacionamento do seu site com toda a internet. Como que os outros sites linkam o seu site, o que os outros sites estão falando do seu site, como o seu conteúdo está sendo propagado nas mídias sociais. E uma coisa mais primordial desses fatores off-page é a gente pensar qual é a qualificação da concorrência, né? Para aquelas palavras-chave que a gente está procurando, a gente tem que saber se o concorrente está fazendo um bom trabalho, se ele não está, se ele é bom, se ele é ruim, porque é isso que vai determinar em muito o trabalho que a gente vai fazer. Porque o Google ele tem resultados de uma maneira geral que ele próprio considera satisfatório para os seus resultados. Então, vendo novamente essa imagem, é importante pensar em como você vai ajudar o Google, como você vai ajudar o usuário que está pesquisando no Google. Um segundo fator que é muito importante é a autoridade do seu domínio. O Google, com essas mudanças, e antes um pouco também, mas hoje mais ainda, ele prefere trazer como resultado sites que têm autoridade, né? Então ele prefere trazer
um conteúdo da Wikipedia do que o do blog do Zé da Esquina, só para dar um exemplo. E até para compor essa autoridade do domínio, ele vai analisar informações como os links que um site recebe, a qualidade desses links. Um outro fator, voltando ao primeiro, que é a qualificação da concorrência, a gente vai ver o histórico de posições no Google, porque isso vai determinar. E por último, uma coisa incipiente ainda, mas já muito importante, são os dados de redes sociais. Então isso daqui é um quadro geral dos fundamentos do SEO. Cada um desses aspectos a gente vai conseguir dividir em infinitas frações, infinitas partes, para compreender melhor o funcionamento do algoritmo do Google e, portanto, como a gente deve fazer SEO. Bem, agora vamos refletir um pouco sobre os problemas do SEO clássico. Antigamente, qual que era o costume de muitas pessoas, não todas, é claro, mas pessoas que se aproveitavam das falhas do algoritmo do Google? Ao invés de construir sites focados no usuário, as pessoas conheciam as técnicas de SEO, sabiam o que funcionava, o que não funcionava para o algoritmo do Google ou próprio do Bing, do Yahoo, de outros mais relevantes no Brasil. A gente não tem outros buscadores relevantes. Aliás, só o Google é, de certa forma, relevante mesmo. O segundo buscador no Brasil é o YouTube. Portanto, ambos são do Google. E o segundo buscador não é nem propriamente um buscador de sites, mas um buscador de vídeos. E aí, um princípio desse SEO clássico, problemático, as pessoas compravam um domínio com a palavra-chave que elas queriam ficar bem posicionadas. E isso daí acabava funcionando. Você via muitos sites muito bem posicionados simplesmente porque eles tinham uma palavra-chave no domínio. Isso começou a mudar no ano passado. Hoje, esse ano de 2012, o Google está mais severo ainda com a palavra-chave no domínio. Então as pessoas construíam páginas focadas em uma única palavra-chave, colocavam essa palavra-chave no title, no H1, que é a tag de título dentro do HTML, e iam repetindo essa palavra-chave ao longo do texto, criavam várias páginas inúteis com nomes de palavra-chave simplesmente para ficarem bem posicionados. Então, um exemplo, a pessoa comprasse o domínio comprartinta.com e havia uma página chamada Tinta Verde, uma outra página chamada Tinta Verde Barata, outra página chamada Tinta Verde Claro Barata e assim sucessivamente. No nível do conteúdo, as pessoas escreviam repetindo muitas palavras-chave, né? Então, se era página sobre comprar tinta verde, ia lá se repetindo comprar tinta verde, comprar tinta verde, comprar tinta verde, para gerar uma densidade de palavras-chave, que aliás era uma própria falha do algoritmo do Google. Ele procurava essa densidade de palavra-chave. E com isso as pessoas escreviam mais para o Google do que para o usuário. Aliás, na maioria das vezes, escreviam simplesmente para o Google, não para o usuário. E elas focavam, as pessoas que faziam estratégias de SEO, más estratégias de SEO, diga-se de passagem, porque a gente não pode colocar junto todo mundo, elas faziam isso daí simplesmente focando em ganhar visitas, ganhar cada vez mais visitas. 100 visitas, 500 visitas, 1000 visitas, 10.000 visitas, 100.000 visitas. Portanto, elas estavam preocupadas com o número de visitas e não com a experiência do usuário. Com isso você tinha usuários insatisfeitos, usuários que não encontravam os melhores resultados. O grande responsável por isso é esse maldito AdSense. O Google tinha uma certa participação nas comissões que se pagavam com a publicidade no Google. Não sei se era conveniente, se o algoritmo deles realmente não era capaz de identificar os sites que procuravam manipulá-lo, mesmo que não parecessem manipular, mesmo que parecessem bons sites, que parecessem sites naturais, mas isso ocorria muito e webmasters procurando ganhar algum dinheiro com a AdSense se aproveitavam muito dessas falhas do algoritmo do Google, né? No SEO off-page clássico, a gente pode resumir basicamente as estratégias que as pessoas utilizavam para conseguir links, né? Procuravam milhões de links
Então, com isso, cadastravam seus sites em diretórios, diretórios de sites, diretórios de artigos, todos os lugares em que elas conseguiam algum link, elas inseriam seu site. Então o objetivo era de fato conseguir milhões de links, milhões, milhões e milhões. E focando em ter a palavra-chave na âncora. A âncora é o texto do link que aparece. Então, como a gente pode ver ali na ilustração, o texto sublinhado com a palavra-chave, o webmaster procurava milhões de links com essa palavra-chave. E, infelizmente, dava resultado. As pessoas conseguiam ficar bem posicionadas se aproveitando dessas falhas do SEO off-page clássico. Temos agora a revolução dos bichos, né? uma brincadeira com o livro do Orwell. A gente tem o Google Panda no ano passado, o Google Penguin em 2012, final de maio, princípio de junho. E a gente já pode falar do moderno SEO. E bem, quais são as mudanças que têm ocorrido na maneira de se fazer SEO? Quais são as mudanças que têm sido implementadas no algoritmo do Google? Como já passei rapidamente, mas vale a pena voltar, o Google Panda foi implementado em 2011, representa a grande mudança no seu algoritmo. Em 2012, a gente coloca aqui em abril de 2012, só que ali é o princípio, ele começa a funcionar nos Estados Unidos em maio, no Brasil em junho, e traz melhorias ao Panda, que é o que a gente vai desenvolver ao longo desse webinar, entrar em alguns detalhes, agora que a gente já refletiu sobre os problemas do SEO clássico. Algo interessante é que a social media está cada vez mais importante e o Web Analytics torna-se fundamental. O Web Analytics não é simplesmente você ver o Analytics, quantas visitas você teve, de qual palavra-chave, e com isso procurar conseguir mais milhões de links para ficar melhor posicionado para aquelas palavras-chave. É algo muito mais sutil, entender o comportamento do usuário dentro do seu site. E, portanto, todas essas mudanças elas estão dizendo que você deve focar no seu usuário, não mais no robô do Google. É bem verdade que o Google sempre repetiu isso daí, parecia até de certa maneira uma ladainha, que se deveria focar no usuário, que se deveria construir sites focando no usuário e não no robô de busca, mas a gente que trabalha com isso sabe que é verdade. A gente vê uma série de sites muitas vezes que estão se aproveitando de uma falha, mas que acabavam conseguindo ficar bem posicionados. Isso, felizmente, está mudando e com isso daí os usuários vão ficar muito mais satisfeitos com o Google e você deve focar neles, focar na felicidade do teu usuário. Ele é como um cliente para a sua empresa, então é preciso entendê-lo. Com esses updates, o Google está começando a separar o joio do trigo. A gente tem aqui um exemplo de uma fazenda com pessoal aí, uns fazendeiros estranhos, né? E o que essa fazenda representa, né? O Google também não gosta de fazendas. Ele está combatendo as fazendas de conteúdo, fazendas de links, diretórios de sites, diretórios de artigos, que eram sites que existiam basicamente para gerar aqueles milhões de links para determinado domínio com aquela palavra-chave. Então, a maioria dos diretórios de sites são sites onde você cadastra o seu próprio site para que o usuário pudesse encontrá-lo. Isso foi muito comum e foi um critério importante do Google há 10 anos atrás, quando no Brasil, por exemplo, a gente buscava no KD, que era um diretório de sites, ele não era propriamente um buscador. E como o Google, quando começou suas atividades, quando começou a oferecer buscas, verificava esses sites para entender quais eram mais relevantes. E com isso daí as pessoas começaram a construir diretórios de sites para que simplesmente poder manipular os resultados do Google. E também com o objetivo de conseguir links, surgiram diversos diretórios de artigos, que eram sites onde você submetia o seu artigo, esse artigo tinha uma palavra-chave que você linkava para uma página sua,
com a palavra-chave na âncora com o objetivo de conseguir um daqueles milhões de links, né? Então, como a gente viu, os diretórios de sites e artigos, eles estão com os dias contados, não é que você deva simplesmente ignorá-los, mas submeta seu conteúdo, seu site, somente a diretórios que sejam relevantes para o seu usuário. Se eles não forem relevantes para o seu usuário, se você não vir o seu usuário pesquisando algum desses diretórios, simplesmente os ignore. E uma coisa super interessante, que é muito legal, é que a gente começa a ter cada vez menos barreiras entre o on e o off page. A gente já viu ali nos fundamentos do SEO que a autoridade do domínio é importante, e a autoridade do domínio é o Google simplesmente entender que aquele é um site respeitável, com autoridade, com reputação. Então, de certa maneira, de uma maneira leiga, de fato é um site ter um PageRank bom. PageRank, que a gente fala que aparece ali na barra de pesquisa do Google ou no SEO Quake, enfim. Uma dessas implementações do algoritmo do Google é a reputação do autor. A gente vê aqui um artigo meu, e tem a foto, ele está vinculado à minha conta do Google+. Então, em todo lugar que eu publicar um artigo, o Google vai saber que aquele artigo foi publicado pelo Diego Ivo. E com isso daí ele vai conseguir construir um ranking de autores. Então, mesmo que um autor com reputação do ponto de vista do Google publique num domínio com menos autoridade de domínio, o seu artigo pode ser levado mais em conta, ficar melhor posicionado do que todos os outros artigos daquele site em geral. E dependendo da frequência do autor, da frequência de autores, é possível também que um domínio comece a ter mais autoridade simplesmente porque ele tem autores com reputação. Então, de fato, rompe-se um pouco os limites do on e do off page, porque o Google vai conseguindo determinar a reputação, a autoridade daquele site por elementos do on page, né? Como, por exemplo, a autoridade do autor. E dentro do on page, mais especificamente, a gente tem o uso melhor de campo semântico. O Google ele é capaz de entender o contexto em que uma página está aparecendo, seja do próprio artigo, seja como aquele artigo está escrito, ou seja também na relação de links, né? Então, hoje é fundamental que você faça uma análise do seu homepage. Aqui a gente tem uma tela do Analytics, uma tela assim mais geral, e alguns critérios que devem ser levados em conta. E que o Google é proprietário do Google Analytics, ele pode utilizar esses dados para posicionar os sites, para avaliar a qualidade daquela visita. Então, por exemplo, se um site tiver menos de 2 páginas por visita, o Google pode deixar de mandar tráfego para aquele site porque a pessoa simplesmente não gostou daquele site. Uma duração média de visita de menos de 1,5 minutos também pode ser um problema. A taxa de rejeição deve estar sempre inferior a 70%, porque do contrário o Google vai entender que o usuário não gostou daquele site e que pode haver um site que o usuário goste mais, e por isso o Google vai mandar o tráfego para aquele site, não para o seu site. Também é bom manter uma porcentagem de novas visitas em torno de 70%. Isso para que o usuário retorne ao seu site. Se o seu site tem usuários recorrentes nele, o Google também pode entender que o seu site é mais relevante do que os outros, porque as pessoas gostam de retornar ao teu site. Isso é muito importante, né? Você construir uma audiência, você construir uma comunidade de leitores em torno de sua marca, em torno de seu site. E hoje, como está o moderno SEO, off-page? O Google ele entendeu que cada pessoa linka do próprio jeito. Se você for fazer um link para um blog de uma determinada pessoa, vai ser provavelmente diferente da maneira que um amigo seu, de uma maneira que uma pessoa do Japão vai fazer aquele link. Então o Google entende que cada pessoa linka do seu jeito, cada pessoa coloca uma palavra-chave do seu jeito, que não é natural
que um site tenha milhões de links com aquela mesma palavra-chave. E além disso, milhões de links hoje não são mais necessários. Você precisa ter links relevantes, poucos links, bons links. Na verdade, a quantidade de link vai depender da concorrência do seu mercado, né? A gente retorna à qualificação da concorrência, que a gente falava como um fundamento do SEO. E procure sempre ter links de páginas que tenham relação semântica. Então, se você tem uma loja sobre camisas, consiga links de sites de moda, de sites que falem de camisetas, de sites de vestuário, até mesmo de sites de tênis, né? Porque a relação semântica é mais próxima. Um link para esse site de lojas de roupas que venha, por exemplo, de um blog sobre Pokémon, ele não vai ser relevante, né? Porque ele não é relevante. Qual que é a relevância dele? O Google então entende que os links são bons na medida em que eles estão num contexto semântico parecido. E os fatores sociais de compartilhamentos, de número de likes no artigo, de tweets e de mais uns, começam a ser levados em conta. A gente fez um experimento recentemente de um artigo que ele saiu da 4ª para a 1ª página, simplesmente porque houve uma viralização dele no Facebook. E isso porque o Facebook não é a melhor maneira de se fazer social media do ponto de vista do Google. Por quê? Porque o Google não sabe quem são aquelas pessoas que estão dando os likes, né? Já no Twitter, o Google sabe qual é a relação dos usuários dentro daquela rede que está tweetando, que está seguindo e sendo seguido por outras pessoas. Isso para a gente não falar do Google+, que o Google tem total controle sobre o usuário. Ele sabe por onde o usuário navega, se ele é verdadeiro, se ele é falso, que tipo de site ele gosta. Então, quando um usuário com reputação, e a gente pode, de certa maneira, comparar a reputação do autor, né? O Google está dando reputação para os usuários. Então, quando você recebe um mais um de um usuário relevante para o seu segmento semântico, isso também é muito importante. Então, uma outra maneira de fazer o off-page não é só mais conseguir links, mas conseguir o máximo de repercussão social. Links, eles eram para ser repercussão social, só que a internet está numa fase importante, numa fase de se tornar madura. Então a internet hoje é feita de pessoas, não é mais de páginas, né? Essa é uma mudança que a gente pode abordar com mais profundidade em outra oportunidade, mas é algo muito importante. Então foque a sua página, foque suas estratégias de SEO em pessoas, né? E aí surge uma pergunta: tá mais difícil fazer SEO? Bem, a gente está tendo algumas mudanças na SERP, que são as páginas de resultado do Google. Se, por exemplo, no google.com você pesquisar por Ayrton Senna, como vocês podem ver na imagem, o Google traz um resumo das buscas em geral por Ayrton Senna. Ele traz ali na própria página de resultados as informações que os usuários costumam mais se interessar sobre o Ayrton Senna, sobre qualquer pessoa. Ele traz ali a relação do Ayrton Senna com outros corredores de Fórmula 1. Isso daí é o Google Knowledge Graph. Então, dentro da SERP, ele já traz as informações, com isso daí se reduz o número de cliques. A gente vê ali a Wikipedia, que está em primeiro lugar. Após a implementação desse recurso, certamente a Wikipedia passou a ter menos visitas. E as pessoas falam: poxa, o Google está entregando menos visitas, ele está prejudicando o trabalho de SEO. Por um lado é verdade, por outro lado é justamente o contrário. Para que o usuário teria de ir à sua página se aquela informação já está ali dentro, já pode ser fornecida pelo próprio Google? Então, o número de acessos tende a se reduzir, mas a qualidade da visita, que caso venha a vir à tua página, vai ser uma visita com muito mais qualidade. E a gente deve focar sempre na qualidade, em usuários satisfeitos, em ter uma boa taxa de rejeição, uma boa taxa de navegação, uma boa taxa também de visitas recorrentes. Então tudo isso daí ajuda quem está fazendo SEO de uma maneira séria. É claro que pode ser que o número de visitas, segundo a Analytics, caia,
mas essa não deve ser a sua principal métrica, né? Se focar somente em números, é no fundo uma métrica de vaidade e não uma métrica de resultados, uma métrica de conversões. Então, a gente tem essa mudança. O Google, um outro exemplo super interessante disso daí é o IMDb. Para quem não conhece, é uma base de dados de filmes que é muito relevante. As notas que um filme recebe lá vão influenciar usuários que vão ou não assistir aquele filme. Então, se você pesquisar no Google em inglês ainda sobre Fight Club, que é um filme muito bom, a nota dele já aparece nos resultados. E o IMDb está perdendo tá perdendo muitas visitas com certeza, mas ao mesmo tempo o critério de avaliação do IMDb está tendo mais reputação do que nunca, né? Então é sempre um ganha-ganha, né? O IMDb fornece esse dado para o Google, a avaliação, a classificação do filme, e embora perca o número de visitas, ele tem ali um aval do próprio Google. Então a publicidade no seu site, embora por um lado possa perder porque se reduz o número de page views, ele pode ganhar porque o seu site está mais relevante ainda. Então, o exemplo é que quando se pesquisa por uma app do Angry Birds, por exemplo, ele já traz ali o ícone da app, o número de votos e algumas informações. E aí uma coisa que está deixando agora sim todo esse show com o cabelo em pé é o fato de que o Google está fornecendo menos informações sobre os usuários que chegam ao seu site através de busca orgânica. Quem usa o Analytics ou qualquer outra ferramenta de análise de web deve ter percebido que o Not Provided é hoje o termo que aparece ali nos relatórios do Analytics. Ele não é de fato uma pesquisa que é feita pelo usuário, ninguém pesquisa o Not Provided, enfim, a não ser que esteja buscando informações sobre o Not Provided, mas esse termo ele é um agrupamento de todas as visitas que chegaram ao seu site e que têm uma conta Google. O Google, em nome da privacidade do seu usuário, na busca orgânica, está deixando de fornecer, quando ele é logado com o Gmail, com a conta do Orkut, do YouTube, do Google Apps, está deixando de fornecer a palavra-chave buscada. Então, nesse sentido, está muito mais difícil fazer SEO porque você não sabe qual foi a palavra-chave que gerou o tráfego, qual foi a palavra-chave exatamente que gerou a conversão, né? Porque se você souber os tipos de palavra-chave que mais geram vendas, por exemplo, no e-commerce, obviamente é mais fácil você saber no que você tem que direcionar os seus esforços. Então essa é uma mudança muito significativa. Isso realmente torna o trabalho de SEO mais difícil. E por um lado, voltando ali aos slides anteriores, também está mais difícil no sentido de manter um bom número de acessos, né? Você vai conseguir ter boas visitas, vai tá mais difícil consegui-las, está mais difícil analisar essas informações, mas justamente por isso, como isso daí vale para todos os seus competidores, todos os players do seu mercado, isso daí pode ser na verdade uma vantagem para você. Se você souber fazer SEO, se você encontrar outras métricas de avaliar isso daí, isso vai ser muito uma métrica de feeling por um lado, de percepção, de entendimento do funcionamento desse SEO, por isso eu falei que a gente não deve focar em repetir técnicas, mas entender de fato o funcionamento do algoritmo do Google. Bem, vem muito mais por aí. O moderno SEO ele está somente no princípio, ele está mudando. O Google está fazendo muitas implementações. No ano que vem a gente provavelmente vai ter mais outros bichos no zoológico do Google. E, enfim, esteja preparado para o moderno SEO, para fazer SEO de uma forma ética, de uma forma que você tenha resultados hoje, amanhã e depois. Se você quiser aprender mais, se cadastre no nosso curso de SEO. A URL está aí na tela. Ele é totalmente gratuito. Ele tem o objetivo de fato ensinar a fazer SEO, indo desde o princípio, seguindo uma lógica do algoritmo do Google e não repetindo técnicas. Então, valeu por ter assistido esse webinar. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários.
e se cadastrem para o nosso curso de SEO. Um abraço e até a próxima.